confiam no Senhor renovarão as suas forças. Não é aqueles que confiam em si mesmo, não é aqueles que confiam na sua força, não é aqueles que confiam na sua justiça própria. Isaías diz: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, os que dependem do Senhor, estes sim renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Aquele que confia em si mesmo vai cair por terra, aquele que confia na sua força vai cair por terra, aquele que confia na sua justiça própria não subsistirá. É por isso que o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor, estes sim serão como o monte Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Sabe por quê? Deus não favorece o soberbo, Deus não favorece o autossuficiente, Deus não favorece aquele que tem o peito estufado, Ele favorece aquele que confia nele, aquele que depende da força dele, aquele que depende do poder dele, aquele que diz: eu só tenho se tu me der, eu só posso se tu me levar, eu só posso se tu me ajudar. Deus tem o prazer de honrar, favorecer e dar vitória àquele que depende e reconhece que a fonte da sua força e do seu poder vem de Deus. Vamos comparar Jeremias 17:5. Vou pedir para o irmão Alessandro ler, por gentileza. Jeremias 17:5, irmão Antônio. Depois vamos ler Jeremias 17:7. Quem é a fonte da força da igreja? Quem é a fonte da força da igreja? Fortalecemos em quem? Paulo está dizendo aos Efésios para eles se fortalecerem em quem, irmãos? Fortalecemos no Senhor. Então ele está deixando claro: meus irmãos Efésios, não pense que a tua força vem de ti mesmo. Meus irmãos Efésios, não pense que você está de pé porque você é poderoso. Não pense que você não caiu porque você é forte demais. Você está de pé porque Deus é a tua força, porque Deus, Ele te sustenta, porque Deus é quem te dá força para estar de pé. Não foi Estevão, é Jesus, porque Jesus Cristo, Ele nos serviu com sua vida lá na cruz do Calvário. Convém dizer que Estevão morreu por sua fé, primeiro mártir da igreja. Jesus morreu pela humanidade inteira. O maior missionário é Cristo, o Filho de Deus. E ele veio à terra no propósito de salvar o homem perdido. Em Lucas 19:10, enquanto os acusadores de Zaqueu estão acusando ele, estão apontando o dedo para ele, dizendo: Jesus errou o alvo. Ele quer ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era chefiava um grupo de publicanos, de cobradores de impostos. Zaqueu era desprezado por dois motivos. O primeiro motivo pelo qual Zaqueu era desprezado é justamente por ele ser um judeu e trabalhar para o imperador romano na cobrança e no ofício dos impostos. E o segundo motivo pelo qual Zaqueu era desprezado pelos judeus da sua época, seus conterrâneos, é porque ele era desonesto na cobrança dos impostos. Era para cobrar tanto, ele cobrava o dobro. Era desonesto, tanto é que diante de Jesus, quando ele está arrependido, ele diz: Senhor, se em alguma coisa defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele estava arrependido. Então Zaqueu era desprezado, era mal visto, não era bem quisto. Mas Jesus, quando está dizendo: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu, hoje eu quero ser o teu hóspede. Zaqueu, eu vim trazer salvação para o teu lar, eu vim trazer salvação para a tua casa. Enquanto todos estão acusando e dizendo: Jesus errou o alvo, Zaqueu não presta, Zaqueu é ladrão, Zaqueu é um traidor do povo judeu, Zaqueu é indesejável, não pode ser. Jesus, em resposta aos acusadores de Zaqueu, ele vai colocá-los no seu devido lugar e ele vai dizer: o Filho do Homem, ele vem salvar e buscar aquele que se havia perdido. Este foi o objetivo e o propósito no qual Jesus, o Filho de Deus, o maior missionário, foi enviado para vir a esta terra, para salvar a humanidade pecadora. Quando Jesus, pastor Leandro, está em um jantar na casa de
ao seu, está sentado à mesa no chão, conforme o costume e tradição judaica da época. E um grupo dos fariseus estava presente, estava ali. Um dos grupos que mais perseguiu Jesus terrenamente durante o seu ministério terreno era o grupo dos fariseus, que baseavam a sua fé e a sua salvação na sua justiça própria. Jesus bateu de frente com eles várias vezes. Jesus os colocou no seu lugar várias vezes. Certa feita, Jesus está dizendo que quem liberta é o Filho de Deus. Aleluia. É Ele quem promove a libertação. É Ele quem quebra cadeias, correntes e grilhões espirituais sobre a vida de uma pessoa, de um ser humano que é a imagem de Deus. Então a glória, o louvor, a honra, a adoração pertencem unicamente ao Filho de Deus, que é o protagonista da igreja, que é o protagonista deste culto aqui esta noite. Ele é a personagem principal, ele é a pessoa mais importante desta festa, deste lugar. Viemos aqui por causa dele. Estamos aqui em torno do nome dele. Estamos aqui para reverenciar. E ele afirma que aonde dois ou três se reunirem, se dois ou três se reunirem com um propósito, com um objetivo, ou seja, ele diz aonde dois ou três se reunirem em meu nome, disse ele, ali eu me farei presente, ali eu estarei presente com a minha presença. Quando nos reunimos verdadeiramente em torno do seu nome, para reverenciarmos o seu nome, para adorarmos o seu nome, para glorificarmos o seu nome, é certo que Jesus se fará presente. É certo que Jesus estará no meio de nós. E eu quero dizer-lhes aqui esta noite que Ele está presente. A Bíblia diz que Misael, Ananias e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, em Daniel 3, foram lançados em uma fornalha de fogo ardente, sobremaneira acesa pelo rei pagão idólatra Nabucodonosor, que estava pressionando-os para que eles viessem adorar, se encurvar e se prostrar diante da sua estátua. Mas eles mantiveram a sua fé no Senhor. E quando foram lançados na fornalha de fogo ardente, a Bíblia diz que o rei se apavorou, porque ele esperava que eles fossem incinerados. Ele estava na expectativa, pastor Eliseu, que eles viessem ser transformados em cinza dentro da fornalha de Nabucodonosor. Mas a Bíblia diz que o rei olhou para dentro da fornalha e ele avistou o quarto homem que lá estava passeando no meio do fogo. E a Bíblia diz que eles saíram ilestos do meio do fogo. Portanto, aonde dois ou três estiverem presentes para adorá-lo, para glorificá-lo, aleluia! De fogo, Ele vai se fazer presente. A sua presença vai ser real, a sua presença será notória. E o quarto homem, ele está presente desde o início deste culto. E a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que busca Deus não é frustrado, aquele que busca Deus não é decepcionado, aquele que busca Deus não é envergonhado. Nós escolhemos a boa parte como Maria, que está aos pés do Senhor essa noite. Há muitos países comunistas como a China, diga-se de passagem, o país mais fechado ao Evangelho é a Coreia do Norte. Os irmãos têm que cultuar a Deus clandestinamente na China, na Síria, em alguns países da África, mas a Bíblia, mas lá nesses países longínquos, os missionários estão, como o apóstolo Paulo